Bom dia. Hoje nós começaremos juntos uma nova série nos domingos pela manhã, que nós estamos chamando de Os Bastidores da Igreja, a Igreja por Trás da Fachada. Nesta série apresentaremos e conversaremos sobre nossa declaração de missão, visão e valores. Ou seja, a missão, a visão e os valores que caracterizam a Igreja Presbiteriana do Boa Vista. Mas alguém, com razão, poderia perguntar: por que ter uma declaração de missão, visão e valores se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Eu acredito que a declaração de missão, visão e valores serve como uma exposição concisa e fiel das Sagradas Escrituras, que desafia e ao mesmo tempo orienta a igreja local em seu engajamento no reino de Deus. Ela funciona, guardada as devidas proporções, como um símbolo de fé, uma declaração sistematizada do que cremos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, denominação da qual nós fazemos parte, com suas raízes na Reforma Protestante do século XVI, crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas isso não a impede de adotar a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e breve como seus símbolos de fé, ou seja, como exposição fiel das Escrituras Sagradas. Isto acontece por causa da compreensão de que na Confissão de Fé de Westminster, as Escrituras Sagradas são sistematizadas. As Escrituras Sagradas são sistematizadas de forma fiel e num modelo que fica exposta em formatos de breves declarações, vamos dizer assim. Nos catecismos, maior e breve, as Escrituras Sagradas são também sintetizadas, ou melhor, sistematizadas, de forma tal que ficam expostas num formato de perguntas e de respostas. Hoje, conversaremos sobre nossa declaração de missão, isto é, apresentaremos a forma que sistematizamos e sintetizamos nossa razão de existir, o porquê nós existimos. E nos próximos encontros faremos o mesmo com a nossa visão e também com os nossos valores. Então, qual é nossa missão? Qual é nossa razão de existir como Igreja Presbiteriana do Boa Vista? Nossa missão é honrar a Deus, vivendo e partilhando a vida de Jesus. Honrar a Deus, vivendo e partilhando a vida de Jesus. Mas o que isso significa na prática? E como isso emerge das Escrituras Sagradas? Estas são algumas das perguntas que tentaremos responder. Nossa declaração de missão, nossa razão de existir, começa com honrar a Deus. Por que nossa declaração de missão começa com honrar a Deus? Ela começa desta forma porque honrar ou glorificar a Deus é a razão da nossa existência. O Catecismo Maior de Westminster, em sua sistematização da fé, propôs a seguinte pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus. A Confissão de Fé de Westminster apresentou no 4º capítulo a seguinte declaração: aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Preste atenção, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, no princípio, criar ou fazer do nada o mundo e todas as coisas que existentes nele, quer visíveis,
que eram invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Sobre essa declaração, Alexander Rod comentou o seguinte: esta sessão, que é a sessão 4, e essa declaração especificamente, ela ensina que o desígnio de Deus na criação era a manifestação de sua própria glória. Mais recentemente, líderes cristãos como Timothy Keller, John Piper, dentre muitos outros, se uniram e escreveram o Catecismo Nova Cidade, em um estilo devocional com 54 perguntas e respostas, baseadas no Catecismo ou na Confissão de Fé de Westminster, e também baseados na Confissão de Fé de Heidelberg, e utilizaram textos de autores como Agostinho, Calvino, Lutério, J. Edwards e dentre muitos outros autores que são referências para a nossa comunidade, são referências dentro da teologia reformada. E a quarta pergunta que eles propõem, então, nesse Catecismo Nova Cidade é: como e por que Deus nos criou? A resposta foi a seguinte: Deus criou-nos, homem e mulher, à sua própria imagem, para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. E aí ele completa dizendo o seguinte: é totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para sua glória. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. O catecismo infantil, que nada mais é do que o catecismo maior e breve, adaptado para crianças, que talvez os mais antigos aí, que estão na comunidade de fé há mais tempo, que têm mais idade, talvez conheçam e tenham estudado nele, começa com 3 perguntas, que são simples, diretas e profundas. A primeira pergunta é: quem fez você? E a resposta é: Deus. A segunda pergunta: o que mais Deus criou? A resposta: Deus criou todas as coisas. E então a terceira pergunta é: por que Deus criou você e todas as coisas? E a resposta simples e profunda é: para sua própria glória. Dizer que nossa missão, nossa razão de existir é honrar a Deus, é apenas uma outra forma de dizer que a nossa razão de existir é a glória de Deus, é glorificar a Deus. Afinal, as Escrituras Sagradas afirmam: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Isso está lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Então, a glória de Deus é a razão de existir de todas as coisas. O mundo criado existe para honrar a Deus, pois assim afirma as Escrituras Sagradas: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Está no Salmo 19, verso 1. Mas não só o mundo criado existe para honrar a Deus, os seres humanos existem para honrar a Deus, pois assim afirma as Escrituras Sagradas: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, bebam, quer que vocês façam qualquer coisa, as coisas ordinárias da vida, façam-na para a glória de Deus. Uma vez que, primeiro, entendemos que esta é a razão de existir, uma vez que a gente entende que nos rendemos, não só entendemos, mas nos rendemos a essa declaração de fé, de que nós existimos para a glória de Deus, e uma vez que nós encontramos satisfação na glória de Deus, surge uma outra pergunta, que é de ordem prática. E a pergunta é: como glorificar a Deus? Já que nós fomos criados para glorificar a Deus. Então, nossa declaração de missão, nossa declaração da razão de nós existirmos, começa com honrar a Deus e aponta a forma como isso deve ser feito. E está lá: vivendo e partilhando a vida de Jesus. Cremos que, conforme as Escrituras ensinam,
Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E como bem disse John Piper, se você fizer uma estátua de Napoleão, vai querer que as pessoas pensem não tanto na estátua, mas em Napoleão. Não é verdade? John Piper conclui dizendo: assim Deus nos fez a sua imagem. O que vivemos e partilhamos deve desafiar e estimular a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor para dar glória a Deus. Mas para isso, nós devemos ser os primeiros a amar, desejar e encontrar satisfação na glória de Deus, ou seja, na beleza da sua perfeição. Nós precisamos estar satisfeitos, boquiabertos, uau, pensando: meu Deus do céu, que coisa é essa? Com a perfeição da pessoa e da obra de Deus. Ao ponto de que as pessoas que estão ao nosso redor, ao nos ouvir falar, ao nos ver viver, elas possam dizer: mostre-me mais, deixe-me ver mais de Deus. Percebam uma outra coisa em Gênesis 1, 27. Ele não afirma apenas que nós fomos criados à imagem de Deus, mas também afirma que nós fomos criados homem e mulher. Este fato não aponta apenas para o desejo de Deus de que haja procriação e assim haja próximas gerações. Precisamos entender que quando Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, lá em Gênesis 2, verso 18, Deus tinha em mente a seguinte questão: em quem o ser humano glorificará a Deus? Não é bom o homem estar só, porque em quem esse ser humano vai glorificar a Deus? John Piper escreveu algo muito interessante, vai dizer o seguinte: que essa pequena comunidade criada, no princípio macho e fêmea, representa a comunidade em que a glória de Deus irradia de volta um ao outro, e então depois, não só um ao outro, mas para fora, para o mundo inteiro. E não há melhor maneira de mostrar a glória de Deus do que vivendo a vida de Jesus. Pois como ele mesmo afirmou, Jesus mesmo afirmou a Felipe lá em João capítulo 14, quem vê a mim, ou quem me vê, vê o Pai. Quanto mais semelhança houver entre a nossa vida e a vida de Jesus, mais estaremos honrando a Deus, pois as pessoas poderão admirá-lo em nós e a partir de nós, pois estaremos refletindo a vida e a obra de Jesus, o nosso estilo de vida, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. Mas não podemos nos esquecer que o lugar onde a glória de Deus se mostra com mais clareza, com mais esplendor, é no Evangelho do Cristo, que morre pelos pecadores, como afirma as Escrituras Sagradas, lá em 2 Coríntios 4,4, está registrado assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam o quê? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho, as más notícias sobre nós, as más notícias de que nós nos rebelamos contra o Criador, de que nós decidimos viver para a nossa própria glória, para o nosso próprio engrandecimento, como se pudéssemos dar conta da nossa própria existência. Esse ato de rebelião e as más notícias que dizem que esse ato gerou a morte, a separação eterna de Deus, a separação eterna de tudo que é bom, a condenação à morte eterna. E a boa notícia sobre o que Deus fez em Cristo Jesus, quando por nós, Jesus invade a história, nasce da Virgem Maria, uma criança deitada numa manjedoura, que vive uma vida extremamente simples
e humilde, mas acima de tudo, obediente a Deus em todas as coisas, em seus pensamentos, em sua fala, em suas atitudes, e depois de uma vida inteira perfeita, sem merecer condenação, se deixa ser condenado para assumir a nossa condenação. E ali na cruz do Calvário, Deus pega o escrito da lei que estava contra nós, a sentença que foi estabelecida contra nós, e ali naquela hora em que os homens achavam que eles estavam matando Jesus, Jesus então recebe a carga do nosso pecado, e todo o castigo que nós merecemos é imputado, é colocado sobre Jesus, e Jesus naquela cruz, ele experimenta o castigo pelos meus erros e pelos seus erros, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Esse é o glorioso Evangelho de Jesus Cristo, e aqui resplandece de maneira inigualável a gloriosa obra de Deus, a sua glória resplandece no Evangelho. O Evangelho então é a expressão máxima da glória de Deus. Por isso não apenas vivemos a vida de Jesus, mas nós também partilhamos a vida de Jesus. Desse Jesus que, segundo John Stott, é tanto a mensagem do Evangelho, mas também é o próprio Evangelho. O próprio glorioso Evangelho. Jesus, em sua oração sacerdotal, registrada lá em João capítulo 17, ele ora pela glória de Deus. O próprio Cristo ora pela glória de Deus para a qual nós fomos criados. Ele diz o seguinte, a partir do verso 1, diz que depois de dizer isto, então Jesus olhou para o céu e orou. E aí vem a oração de Jesus: Pai, chegou a hora. Ele está falando da sua morte, está falando sobre o enfrentamento da cruz. E ele ora: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Verso 4, ele vai de novo falar sobre glória. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Lá no verso 22, já quase concluindo a sua oração, Jesus fala: dê-lhes a glória, dizendo que deu aos seus discípulos e àqueles que creem, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e olha só, e vejam a minha glória, e a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. A relação entre Deus o Pai e Deus o Filho é uma relação que faz resplandecer a glória de Deus. Há um autor que chamou isso de a dança da Trindade, onde o Pai glorifica o Filho, que é glorificado também pelo Espírito, conforme afirma as Escrituras Sagradas. Mas quando o Espírito da verdade vier, são palavras de Jesus, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. João 16, verso 13 e 14. Ao glorificar o Filho, o Espírito então glorifica o Pai, que é glorificado no Filho, o qual reveste de honra e de glória o Espírito Santo de Deus, ao chamá-lo de o outro Consolador. Ele diz lá em João 14, verso 16, e eu pedirei ao Pai, Jesus, são palavras de Jesus, e ele lhes dará outro conselheiro, um outro Consolador que estará com vocês para sempre, e este é o Espírito de Deus. Então, a glória de Deus precede a criação de todas as coisas, e é a razão da criação de Deus. Por isso, a Igreja Presbiteriana do Boa Vista sintetizou e sistematizou isto em sua declaração de missão,
em sua razão de existência. Nossa missão, nossa razão de existência é honrar a Deus, vivendo e partilhando a vida de Jesus. Fazemos isto porque foi assim que Deus decidiu ser glorificado através de seu Filho Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Ainda haveria muito o que dizer sobre tudo isso. Mas eu quero terminar me detendo por alguns instantes em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. O apóstolo Pedro escreve: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Há basicamente duas formas através das quais o Evangelho de Jesus é divulgado: ações e palavras. Ou seja, vivendo e partilhando a vida de Jesus. Ao partilhar a vida de Jesus, o que implica no anúncio verbal do Evangelho, precisamos fazê-lo como quem transmite a palavra de Deus, conforme Pedro escreveu aqui. Isso nos faz lembrar o quê? Isso nos faz lembrar que o Evangelho não nos pertence, mas somos nós que pertencemos ao Evangelho. Deus é glorificado quando o Evangelho é partilhado, e partilhado sem acréscimo, partilhado sem decréscimo, partilhado sem alteração alguma, mas o verdadeiro Evangelho revelado nas Escrituras Sagradas, que é a nossa única regra de fé e prática. Ao viver a vida de Jesus, precisamos fazê-lo na dependência total de Deus, ou seja, conforme Pedro escreveu, com a força que Deus provê, e não baseado em nosso esforço ou na nossa performance, pois isso seria apenas religiosidade e não um movimento de Deus em nós e através de nós para a sua própria glória. Viver a vida de Jesus é fazer as coisas ordinárias da vida para a glória de Deus, sem essa dicotomia, essa separação entre o que é sagrado e o que é secular. Como Abraham Kuyper disse, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre as quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo pertence a Ele, e nós que estamos nele reconhecemos essa realidade. Que Deus nos ajude a viver assim. Eu oro para que a nossa declaração de missão seja de fato a nossa razão de existir, e que possamos vivê-la juntos, a partir deste lugar aqui onde Deus nos colocou para a sua glória, onde Deus tem nos preservado para a sua glória. É bom saber que estamos juntos nesta missão. É bom saber que há outros que estão se unindo a nós nesta missão, que estão se aproximando desta comunidade e abraçando-a com sua. Que Deus nos ajude e que possamos martelar sobre a nossa própria cabeça e sobre o nosso próprio coração essa declaração de missão, para que essa declaração de missão possa permanecer em nossa mente e em nosso coração, produzindo frutos para a honra de Deus, frutos para a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida e que juntos possamos viver para honrar a Deus, vivendo e partilhando a vida de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Bondoso Deus, nesta manhã, Senhor, nos aquietamos na Tua presença
diante, ó Deus, dessa declaração de missão, que nasce, Deus, das Escrituras Sagradas, que tenta, ó Deus, certamente, com todas as limitações humanas, sintetizar, sistematizar o que nós cremos como igreja, para nos ajudar a caminhar, Deus, na direção da Tua vontade para nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver o que estamos declarando. Ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor mesmo nos convidou a viver. Que vivamos para a Tua glória, nas coisas ordinárias da vida, nas coisas, ó Deus, extraordinárias, grandiosas da vida. Que em todo o tempo, Senhor, que em tudo que fazemos, falamos, sentimos, pensamos, que façamos, Deus, para a Tua glória, que possamos, Deus, viver uma vida semelhante à de Jesus, para que as pessoas possam, ó Deus, Te glorificar e Te honrar como Te é devido, Senhor. Dá-nos paixão pela Tua glória, Senhor. Que aquela percepção primeira de quando percebemos pela primeira vez a Tua glória, o nosso queixo então cai, a gente fica ali, Senhor, boquiaberto, que esta seja, Deus, o nosso caminhar constante na Tua presença, para que as pessoas, ó Deus, possam perceber a nossa paixão, o nosso entusiasmo pelo Senhor, e possam dizer, eu quero ver mais, eu quero saber mais. Nós possamos, ó Deus, constantemente sermos apaixonados pela Tua glória, e assim vivermos para a Tua glória. Permita-nos fazer isso juntos, e que a partir deste lugar onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos coloca juntos na igreja presbiteriana do Boa Vista, que a partir daqui, Deus, a Tua obra, aquilo que o Senhor separou para fazer através de nós aconteça, e que ao acontecer, isso glorifique em primeiro lugar o Teu nome, e traga, Deus, edificação, alegria também ao nosso coração, como servos que se alegram na Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Nós estaremos então nos próximos domingos, todas as manhãs, desenvolvendo qual é a nossa missão, a nossa visão, quais são os nossos valores. É uma oportunidade para a gente poder refletir juntos colocarmos estas coisas em oração. Que Deus te abençoe.